o estabelecimento de um novo começo. Esse é o título desta mensagem. Do Jardim do Éden à igreja, o estabelecimento de um novo começo. E como texto para dar suporte a essa ministração, para dar direção ao que nós vamos falar a partir de agora, eu peguei o texto de Isaías, no capítulo 43, versículo 6, a parte B do versículo, que diz assim: trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que estão chamados pelo meu nome, e os criei para a minha glória. Apenas esse texto como mensagem introdutória. A proposta é trazer o Éden até a igreja. Então, diante desta proposta, nós precisamos analisar o livro onde tudo começou. O livro dos princípios, o Gênesis. É ali que tudo começa. Como foi falado aqui, como foi ministrado aqui. Se nós pegarmos os 3 primeiros capítulos do livro de Gênesis, é o primeiro livro da vida. Se você não sabe, fique tranquilo. Um dia eu também não sabia, hoje eu sei. O Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. E se você pegar os 3 primeiros capítulos, você vai ter uma dimensão de toda a criação. Se nós pegarmos o capítulo 1 de Gênesis, você vai encontrar que Deus está criando o universo em toda a sua plenitude. Ele vai formar a luz, Ele vai separar o dia da noite, Ele vai criar os céus, a terra, os mares, as plantas, os animais. E por fim, Ele vai criar o homem, à sua imagem, conforme a sua semelhança. Isso está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Então, o primeiro capítulo de Gênesis se resume nisso. O segundo capítulo, Deus vai formar Adão. Ele forma Adão do pó da terra, ele vai soprar nas suas narinas o fôlego de vida e coloca Adão no jardim do Éden e vai confiar a Adão a gerência do jardim, a gerência do paraíso. Vai confiar a Adão que ele cuide do jardim. Mas, além disso, Deus dá umas orientações para ele. Deus fala com ele, dá algumas diretrizes para ele, que ele não pudesse desobedecer, e vocês sabem do que eu estou falando, e da costela de Adão, traz Eva. Surge Adão e Eva, lá no capítulo 2, e tudo é harmônico, tudo funciona bem. Juntos, Adão e Eva estão no paraíso. Deus se relacionava com eles o tempo todo, toda hora, em todo momento. Deus estava se relacionando com a sua criação. Esse é o Éden, o relacionamento no paraíso do Criador com a criatura. Aí surge Gênesis no capítulo 3. No capítulo 3 a coisa começa a complicar. No capítulo 3, Adão vai desobedecer a Deus. Eva é enganada. Adão é enganado. Ambos transgridem aquilo que Deus orienta para que eles não fizessem. Eles quebram uma harmonia. Eles simplesmente vão romper. Existe uma ruptura relacional com Deus através do pecado que adentra a terra. Tudo porque Adão desobedeceu. Quando isso acontece, diante de todo aquele cenário terrível de desobediência, de plano que Deus iniciou e é quebrado e é interrompido, o próprio Deus, da sua infinita misericórdia, Ele vai falar no capítulo 3, no versículo 15, vai começar a existir um processo de resgate desta queda, dessa ruptura. Vai ter início um processo de resgate desse relacionamento. Gênesis 3,15, e Deus está falando: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a serpente e a mulher, e entre a tua descendência e os seus descendentes. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar.
nós temos aqui a primeira remetência a Jesus Cristo. Segundo os grandes teólogos, segundo os estudiosos, os eruditos, aqui começa a remetência a Jesus Cristo. No próprio jardim, onde há deturpação de todo o sistema harmônico criado dentro do paraíso, Deus cria uma forma, estabelece uma forma de reconquistar esse relacionamento, porque Deus sempre quis, sempre sonhou em se relacionar com seus filhos, com a sua criação. Essa história foi contada aqui, essa história foi dita aqui, através de um locutor, que eu acredito que foi o Anselmo, e foi muito bem contada. A partir daí, Jesus, ele veio ao mundo com um propósito definido, um propósito claro de resgate da humanidade para Deus. Esse projeto, esse sonho, começa a ser estabelecido. Milhares de anos depois, Jesus nasceria. Jesus iria nascer e ia resgatar esse relacionamento. E como eu li na mensagem, como texto base, eu gostaria de ler novamente Isaías 43, versículo 6. Está dizendo o seguinte, a parte B: trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os criei para a minha glória. Este propósito começa a representar o sonho de Deus. Um sonho de reconquistar, um sonho de reaproximação, um sonho de trazer a redenção, um sonho que se tornou realidade, e por isso você está aqui nessa noite, para o louvor da glória dele. E o ponto culminante desse sonho, ele se concretizou na cruz do Calvário, com a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele venceu a morte, venceu o pecado, se tornou o sacrifício final, se tornou o holocausto definitivo, e através da sua morte e ressurreição, nós voltamos a ter um processo relacional, voltamos a ter acesso irrestrito ao nosso Pai. Você pode dizer amém? Agora, antes da crucificação, antes desse projeto de redenção, surge algo significativo. Jesus vai revelar algo extremamente crucial dentro do seu plano. Também foi falado aqui. É o que está escrito em Mateus capítulo 16, versículo 18, a parte B do versículo. Ele declara: edificarei a minha igreja. Jesus está dizendo: edificarei a minha igreja. O projeto é um projeto de redenção. É um projeto de redenção. Mas Jesus, dentro desse projeto, ele olha e diz o seguinte: eu preciso dar sequência, eu preciso continuar com isso. Então eu preciso edificar algo. E dentro desse projeto, ele revela um aspecto crucial dentro do seu plano, que é a edificação da igreja. Por isso ele fala: edificarei a minha igreja. Olhando para essa linha de preparação, eu trouxe 3 pontos extremamente importantes que você possa entender para que a igreja pudesse ser edificada. E o primeiro eu acabei de falar. O primeiro refere-se à importância do período de preparação. Tudo na vida precisa se preparar. Existe um processo de importância de preparação. E o texto que a gente usa para identificar como Jesus se preparou para isso, talvez você nunca tenha parado para pensar, está em Lucas capítulo 3, versículo 23. Olha o que diz: Jesus estava com cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Jesus era conhecido como filho de José. Jesus não era conhecido como filho de Deus. Até os seus 30 anos, ele não era conhecido como filho de Deus. Ele não era. Só quem sabia disso era José, Maria e as pessoas próximas da família. Talvez você nunca tenha parado para pensar, mas até os seus 30 anos, a aparição de Jesus, segundo nós temos no contexto bíblico, é pontual. E nós sabemos disso.
Apenas um momento em sua infância e nada mais. Jesus não aparece, ele fica 30 anos no processo de preparação. Sabe o que eu estou aprendendo aqui? Tudo que a gente faz nessa vida, todo projeto que a gente constrói, ou que a gente pensa em construir, precisa de um projeto, precisa de um planejamento. É fundamental que qualquer projeto tenha preparação. Tudo na vida. É o que está acontecendo, edificarei a minha igreja. Jesus então está se preparando. O texto, repetindo de Lucas 3:23, Jesus está com cerca de 30 anos, ele começa o seu ministério. Até então ele é conhecido como filho de José. Durante esses 30 anos, Jesus ficou no anonimato. Durante esses 30 anos, você não encontra, como eu disse, a atividade de Jesus como filho de Deus em todos os lugares, e só quem sabia era a sua família, aqueles bem próximos a ele. Então Jesus ele vai se preparar para concluir o projeto de salvação, que era a cruz do Calvário. E em paralelo, ele vai iniciar o seu projeto de edificação da sua igreja. E esse preparo não foi em vão. Esse preparo foi calculado, esse preparo foi feito gradativamente. Durante os 30 anos, o Senhor Jesus teve um relacionamento íntimo com seu Pai. Durante esses 30 anos de preparação, ele estudava, ele lia, meditava, orava, interagia com seu Pai. Mas só a partir dos 30 anos, ele iniciou o seu ministério. Então, durante 30 anos, houve um período de preparação. Para tudo na nossa vida, faz-se necessário um período de preparação. Amém? Você está entendendo isso? Se você vai casar, tem que ter um período de preparação. Se você vai estudar, tem que ter um período de preparação. Se você vai fazer uma obra, tem que ter um período de preparação. Para tudo na vida tem que se preparar. E Jesus fez isso. Ele se preparou para edificar a sua igreja. Guarde isso. O sucesso, ele não é instantâneo. O sucesso não é simplesmente do acaso, ele é processual, ele é gradativo, ele acontece a partir do momento que existe um planejamento. Essa igreja está do jeito que está porque foi feito um planejamento, foi feito um estudo, foi discutido nuances, discutido o som, discutido detalhes, foi planejado. Jesus quer que nós tenhamos a vida, que nós sejamos planejados, que nós tenhamos um processo de planejamento em tudo aquilo que a gente vem a fazer. Guarde isso. Jesus fez isso. O segundo ponto, que é extremamente importante, foi a colaboração. O segundo ponto foi o período, a importância da colaboração. Jesus não fez tudo sozinho. Você nunca vai conseguir fazer nenhum projeto sozinho. Eu nunca vou conseguir fazer nada sozinho. Jesus se preparou e depois ele buscou colaboradores. Pessoas que podiam seguir com a sua ideia. Ele sabia que o Calvário era o seu destino, mas ele queria deixar um legado, onde a mensagem da cruz fosse levada a todos aqueles que necessitassem ouvir a palavra de Deus. A todos aqueles que precisam entender o sacrifício da cruz. Então, Jesus, ele vai ter uma colaboração. Quem são os colaboradores de Jesus? Mateus 4,18. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Versículo 19. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Mateus 20, versículo 2. E os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que também o traiu. Jesus era Deus, ele poderia fazer tudo sozinho. Ele não fez. Ele buscou colaboração. Querido, em nome de Jesus, nunca tente, quando você tem um projeto, busque pessoas que você possa confiar. Busque pessoas que você possa compartilhar a tua ideia. Agora, um detalhe, não se preocupe também se alguém for o trair, porque faz parte. Não se preocupe também se alguém for abandonar e deixar você
haver navios? Porque faz parte. Nem todos aqueles que a gente confia em determinado projeto serão aqueles que irão conosco até o fim. Muitos poderão até parar no meio do caminho. Como aconteceu com Judas, que traiu Jesus. Então sempre haverá alguém ou algo envolvido no processo de construção de um sonho, de construção de um projeto. Conquistas necessitam de apoios. Conquistadores sozinhos é praticamente impossível. Jesus chamou os 12 para caminhar com ele. Chamou os 12 e compartilhou a missão com eles. E a partir daí, eles seguiram. Agora, o terceiro e último ponto. Tenha foco no objetivo, mas flexibilidade na estratégia. Tenha foco no objetivo, mas seja flexível na sua estratégia. Isso acontece com Jesus também. Acredite, isso acontece com Jesus. Ele disse: edificarei a minha igreja. Então, se ele está falando que vai edificar a sua igreja, ter foco é essencial. Se você tem um projeto, se você tem um sonho, ter foco é essencial. Você precisa ter foco. Nós precisamos ter foco. Então, todo tipo de projeto, se você vai fazer uma universidade, eu vou ser advogado, então você precisa ter foco na cadeira que você escolheu. Eu vou ser um médico, um arquiteto, seja lá o que for. Você precisa de foco, precisa estudar, precisa se dedicar, precisa se preparar, precisa de ajuda. Então, tem muita coisa que envolve isso. Quando Jesus fala que vai edificar a sua igreja, não é simplesmente falar e acontecer. Não, existe todo um aparato. Existe um modelo pré-definido, que esse modelo necessita de determinadas situações para que esse projeto vá à frente. Então, ele fala que vai edificar a sua igreja. Ele tem foco, mas ele tem flexibilidade na sua estratégia. Sabe por quê? Você nunca encontra Jesus buscando conflitos desnecessários. Ele jamais vai discutir um conflito desnecessário. Ele tem seu pensamento, ele tem a sua verdade e vai debater essa verdade com aqueles que são contra. Sim, ele vai fazer isso. Mas buscar conflitos, para quê? Irmão, tem tanta gente que gosta de buscar conflitos desnecessários. Às vezes a vida do camarada está numa boa, tranquila. O camarada entra numa furada de uma forma desnecessária. Eu já entrei em cada uma. Alguém já entrou aqui em furada também? Que você não... Levanta a mão assim para ver. Oh, meu Deus do céu. Então tem coisas que acontecem, a gente entra em batalhas que não é para entrar. Jesus não fazia isso. Jesus nunca teve uma abordagem que fosse criar conflitos desnecessários. Ele mantinha o foco em sua obra de redenção e na edificação da igreja. Ele estava focado nisso. Ele enfrentou os desafios. Assim, ele seguiu. E como conclusão dessa mensagem, Judas o traiu. Não parou o projeto da igreja. Foi falado aqui sobre Domiciano, perseguidor cruel. Nero, perseguidor da igreja atroz. Não conseguiram parar a igreja. Os extremistas se levantam, matam os cristãos, não conseguem parar a igreja. Você sabe por quê? Porque mesmo diante de tudo isso, a igreja permanece firme e inabalável. Coliseu não parou com a igreja, porque Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Para encerrar, cumpre-se o que eu li no início dessa mensagem. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, e todos que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória. Você pode fechar os seus olhos? Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por tudo que aconteceu aqui. Tu estás nesse lugar, Deus. Tu és
o autor da nossa fé. Obrigado pela igreja. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos alcançou. O Senhor trouxe um projeto de salvação. Te louvamos por isso. Exaltamos ao Senhor por isso. Glorificado para sempre seja o teu nome.